Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui na Sua presença, na Sua casa, abrindo, meu Deus querido, o nosso sexto jejum. Mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nos separarmos, para chamarmos a Sua atenção, para estarmos em separação, em santidade, para estabelecermos, meu Deus querido, um novo padrão nas nossas vidas, porque nós sabemos, meu Pai, que tudo se torna um padrão através da repetição. Então nós podemos acostumar com coisas negativas, com coisas ruins, como nós podemos lembrar, meu Deus, que durante 40 dias o povo de Israel foi afrontado e humilhado por Golias, porque aquilo se tornou um padrão. Mas Davi não. Davi, na primeira vez que ouviu aquela afronta, com aquele desaforo, ele não deixou que aquilo se tornasse uma fortaleza, um padrão na vida dele, na mente dele. Ele já agiu, ele tomou posição, ele reagiu àquela situação. E nós estamos aqui, meu Pai, porque estamos mantendo o padrão certo. O padrão da perseverança, o padrão da busca, o padrão da santidade, Senhor. Porque a Sua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver. Nós queremos viver, meu Pai, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. E nós sabemos que não é fácil, não é fazendo de qualquer maneira, não é fazendo o que é gostoso ou o que é conveniente, mas é fazendo o que é preciso, na hora em que a situação se apresenta a nós. Então essa é a nossa oportunidade. Hoje é o dia que nós temos, e nós não vamos desperdiçar, Senhor. Se já perdemos tantas oportunidades, nós tomamos decisões, meu Pai, de não perder mais, de lutar, meu Deus querido, dia após dia, para estabelecer o padrão elevado, o padrão do Senhor, não o padrão natural, mundano, Senhor, mas o padrão do céu. Então eu te peço, Senhor, fortaleça cada um de nós, sustenta, dê graça, força, autoridade, Senhor, resiliência, nos ajuda, meu Deus, porque se não for pelo Teu Espírito, nada vai fluir. Nos ajuda, Senhor, porque se não for pela presença do Senhor, nós não teremos força para reagir no dia mal. Mas com o Senhor, meu Pai, com o Teu Espírito sobre nós, nos possuindo, nós sabemos que faremos coisas inacreditáveis, Senhor. Coisas que aos nossos olhos seriam impossíveis, mas que para o Senhor é o natural. Porque o Senhor é incrível. E o Senhor nos concede as oportunidades de ter esse mesmo Espírito, de viver coisas poderosas, de viver uma vida incrível, Senhor, com as batalhas, mas sem as batalhas nunca virá a guerra, a paz. Sem uma batalha nunca virão conquistas. Então nós entendemos isso, Senhor. A vida com o Senhor, ela tem batalhas. Porque cada um tem suas batalhas, todo mundo vai pagar um preço. E nós escolhemos pagar o preço que nos conduz a uma vida poderosa. Não uma vida, um preço que nos conduz à derrota, como aquele povo, que tinha o seu líder covarde, e eram todos covardes. Mas Davi se levantou, e havendo um líder forte, um líder guiado pelo Teu Espírito, aquele povo foi um povo vencedor, aquele país, aquele exército foi um povo vencedor. Então nós estamos aqui, Senhor, buscando o Senhor dos exércitos, aquele que é o maior líder, aquele que nos dá força, aquele que nos dá capacidade, para que nós venhamos ser esses homens e mulheres fortes, poderosos, abençoados, vencedores, meu Pai. Então eu te peço, abençoa este dia, abençoa cada um que está aqui comigo, abençoa cada um que estiver nas igrejas, cada um que estiver pela transmissão, que cada um venha pagar o preço certo, que não venha fazer um sacrifício de tolo, mas que venha chamar a sua atenção, meu Pai, pela fé, pelas palavras, pelas escolhas que nós estamos fazendo. E que o Senhor possa responder cada oração que aqui for feita. Que o Senhor possa abençoar a nossa tarde, a nossa noite, tudo que nós fizermos, tudo que ainda acontecerá, as orações,
o retorno às 19h30 com a bispa. Senhor, que o Senhor possa nos dar um dia poderoso, um final de semana maravilhoso, uns 52 dias inesquecível, um 2022 incomparável, Senhor. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos porque nós temos plantado e por isso temos a certeza da vitória. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos, como o Senhor sempre fazia. Graças te dou, Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve e nós cremos na vitória. Em nome de Jesus. Muito obrigado, amém. Amém. Nós vamos ler um pouquinho hoje, várias passagens que são importantes para nós vermos um padrão. Um padrão do que acontece quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. Quando a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. Então vamos lá. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Fala comigo, porque Deus estava com ele. Então nós vemos aqui a palavra nos dizendo, o Senhor Jesus fez todas aquelas coisas poderosas, curando os oprimidos pelo diabo, andou por toda parte fazendo bem. Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque o Senhor Jesus estava como homem aqui. Não era à toa que em várias passagens ele estava no templo, ele estava se separando, ele estava priorizando, ele estava se relacionando com o Pai, ele estava buscando pela parte espiritual. Então, por onde ele passou, ele fez o bem, por todos os lugares que ele passou, ele fez a diferença na vida daqueles oprimidos pelo mal, porque Deus estava com ele. Juízes 16. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou, com tranque e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina, que fica de fronte de Hebrom. Aqui nós vemos uma palavra que inclusive a bispa já fez. Sansão foi e arrancou as portas da cidade. A porta significa o quê, pessoal? Quem lembra disso? Fala, autoridade. Domínio. Fala mais forte, autoridade. Domínio. Quem tem adianta você ter uma muralha de 20 metros de altura com as portas abertas? Adianta alguma coisa? Então quem domina, quem conquista as portas, quem toma o controle das portas, ele tem o controle de tudo. Então aqui nós precisamos trazer para a nossa vida a porta da nossa mente. Se nós temos controle da nossa mente, dos nossos sentimentos, se nós temos controle sobre as nossas emoções, sobre aquilo que nós falamos, nós temos controle sobre todo o sistema, toda a cidade. Não adianta você construir fortalezas, mas a sua mente está aberta. Ciro entrou na Babilônia porque elas estavam com as portas abertas. Não precisou ter aquela guerra, aquela coisa sangrenta, aquela batalha. As portas estavam destrancadas e o império foi dominado, foi tomado facilmente. Então o diabo, ele domina a mente das pessoas entrando pelas portas. Se a minha porta está aberta, se os meus olhos estão olhando para qualquer lugar, se a minha mente está vagueando por qualquer lugar, se as minhas palavras, se as palavras que eu lanço são palavras negativas, que abrem brechas no mundo espiritual, declarações, ou seja, a boca fala do que está cheio o meu coração. Então, se as minhas portas estão destrancadas, não há o que fazer. Então Sansão foi lá e arrancou as portas daquela cidade. Deixou aquele povo, os inimigos, vulneráveis. Carregou nos ombros, levou até o topo da colina.
E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos tomar os portões da cidade. Nós precisamos assumir essa unção, fala, a unção de Sansão. Eu preciso ter a unção de Sansão. Aquele que pega e domina as portas da cidade. Que tira tudo aquilo que uma vez era uma dificuldade, uma fortaleza, eu tenho que arrancar aquilo e eu ter o controle sobre aquilo. Eu não ser mais controlado, mais dominado, mais delimitado por um sistema, por um padrão. Eu preciso ter o controle. Fala, eu preciso ter o controle da minha vida. E essa unção de Sansão é unção de poder, de autoridade, de domínio. Então, quando o Espírito Santo, nós já vimos isso, nós vamos ler várias passagens sobre isso. Quando o Espírito Santo tomava a vida de Sansão, ele se transformava. Quando nós vemos, quando a Maria faz aquela pergunta, mas como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Eu sou virgem. O que o anjo respondeu para ela? Vai ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir, vai te cobrir com o poder do Altíssimo. Então, quando vem aquela dúvida, como isso vai acontecer? Fala, é pelo poder, será pelo poder do Espírito Santo. Essa é a resposta. Será pelo poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo, nós fazemos coisas incríveis. Nós vamos lá, somos possuídos, tomamos as portas daquela cidade, daquela fortaleza mental que muitas vezes a gente tinha de não acreditar, de colocar dúvida, de ter medo. A gente vai lá, arranca essas portas, pronto, diabo, você não tem mais poder sobre mim. Esses pensamentos não vão mais dominar as minhas reações, não vão mais dominar as minhas decisões. Eu vou tomar decisões com base na fé, eu vou ter o controle da minha vida, eu vou assumir essa unção de Sansão sobre mim. Eu vou pegar, vou arrancar e isso não vai ter mais poder, eu vou ter poder sobre isso. Sansão tirou as portas e ele começou a ter o poder sobre aquele povo. Porque eles não tinham mais defesas. Então, se nós fechamos as portas, nós temos defesa. Nós não deixamos mais aquele inimigo dominar. Mas quando o inimigo está dominando, quando é o diabo quem está nas portas, ele tem um controle sobre mim. Olha aqui em Juízes 13. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, fala comigo, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor, fala comigo, começou a agir nele. Ok. Quando ele se achava em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Então veja que as coisas vão ter um começo. Por que muitas pessoas não vivem coisas grandes? Porque ela nunca dá os passos para que aquilo comece um dia. Muitas vezes a pessoa quer que o negócio exploda de repente. Mas aqui, tudo tem um começo. E o Espírito do Senhor começou a agir. Tem gente que não tem experiências com o Senhor que quer que de repente o Senhor venha e fale com ele quase face a face como falava com Moisés. Mas não começa assim. O primeiro contato que Moisés teve, por exemplo, foi através da sarça que queimava, mas não queimava. Então as coisas têm um começo. Tem gente que fala, eu queria tanto ter experiências com o Senhor. Aí tem que fazer a pergunta, você prioriza Deus? Porque eu ouço as pessoas contando testemunhos que tiveram sonhos, que o Senhor falou com ela, que ela abriu a palavra e estava lá. Pois é. Mas quanto tempo será que isso levou? Quanto tempo eu invisto na minha vida espiritual? Eu quero ter a unção de Sansão. Eu dou esses passos de fé, eu deixo o Senhor, eu me abro para o Senhor mesmo. O Espírito Santo começou a agir nele. Começou, teve um começo. Você primeiro planta para depois colher. Primeiro eu me aproximo e o Senhor se aproxima de mim.
Primeiro eu o busco e ele permite ser encontrado. Qual é a nossa relação? Qual a prioridade? Nesses 52 dias, a bispa sempre faz essa pergunta, nesses 52 dias, o que mudou na sua vida? Que semente que você plantou de diferente? Que atitude que você está diferente? Que rompimento você já estabeleceu na sua vida? Não aquele da motivação, de sair, não, é verdade, vai acontecer, eu tenho visão, tenho sabedoria, eu destruí qualquer fortaleza da minha vida. Ao sair daqui nós temos testes. Nós rompemos realmente. Nós rompemos, porque não adianta eu falar, não, o Espírito Santo está na minha vida, eu vou fazer proezas, tal. Eu permito que ele comece a agir na minha vida? Ou será que a qualquer impulso do Espírito eu vou lá e tolho ele? Eu tiro, eu corto. Eu ajo na carne, ajo numa impulsividade carnal, falo que não devo, volto para o velho padrão. O exemplo que eu sempre faço, que eu sempre dou, o padrão dos israelitas, do povo de Israel no tempo de Golias, não era o padrão de Davi. Porque o padrão daquele povo e de Saul, por isso que é importante a liderança. Você tem uma liderança sobre você e você é líder sobre outras pessoas. Você vai ser reflexo da sua liderança. E as pessoas que estão abaixo de você vão ser reflexo de você. Então, se você é fraco, se você não ora, se você reclama, se você fala coisas que não deve, os seus liderados vão ter essas consequências. Mas se você é um homem de oração, uma mulher de fé, uma pessoa que se compromete, uma pessoa que realmente é um exemplo, as pessoas que estão perto de você vão ser diferenciadas também. Então tudo é como um chuveiro. Cai e vai respingando, vai molhando quem está perto. Então veja, os israelitas já estavam lá há 40 dias recebendo aquela afronta. Então, por 80 vezes veio aquele desafio. E na cabeça deles, eles não acreditavam mais, já estavam derrotados. Se os filisteus tivessem atacado, a certeza era uma só, que o povo de Deus, os israelitas, estavam derrotados. Porque na mente deles, no coração deles, eles já eram derrotados. Porque tudo que o homem falava, tudo que o Golias falava, eles já estavam com medo. E o Davi chegou, opa, quem é esse incircunciso aí? Ninguém vai... quem é esse cara? Para desafiar o exército do Deus vivo. Ele não deixou aquilo se tornar uma fortaleza na vida dele. Ele não deixou aquilo se tornar um padrão. Então não adianta a gente falar, nossa, eu queria ser como Davi. Davi lá no oculto dele, ele passou no teste do leão, passou o teste do urso, passou o teste do desprezo, passou no teste de ninguém lembrar dele, passou em todos os testes. Por isso que Deus olhou para ele e falou, e como diz lá na palavra, né? O Senhor o abençoava e fortalecia, confirmava o seu reinado, por amor ao seu povo. Então o Senhor abençoou Davi por amor a Israel, porque por amor àquelas ovelhas, Deus viu que Davi teria amor pelo povo. Então abençoava Davi, mas por amor às pessoas. Deus não vai nos abençoar se não for por um propósito maior. Deus não vai fazer na sua vida se for para parar em você. Se não for para você transbordar na vida das pessoas. Por que que Deus levantou Sansão, pessoal? Para que ele fizesse o quê? Qual era a função? Que Deus gostou de Sansão, que ele queria ser um homem forte? Só isso? Que ele foi? Por que ele foi levantado? Presbítera, só a senhora sabe. Muito obrigado. Para libertar o povo dos filisteus. Fala, para libertar o povo dos filisteus. Então, por que Deus levantou Sansão? Nossa, nota 10 para vocês. Para libertar o povo do jugo dos filisteus. Então, não fez de Sansão, nossa, eu gostei desse cara. Vou fazer um cara forte, musculoso. Nossa, ele vai ficar só desfilando aí
a força dele. Vai lá, vai mostrar que ele é grande, que ele é forte, ele vai lá tirar a porta dos filisteus, vai ser uma beleza. Para quê? Só para ele ficar medindo o peitoral dele, o bíceps dele? Não. O Senhor começou a agir nele para que ele libertasse o povo daqueles filisteus. Então o Senhor vai nos abençoar quando for para nós sermos bênção também. O Espírito Santo vai nos conduzir a fazer isso, como fez com Jesus. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, por onde nós passamos, nós levamos vida, levamos transformação, levamos unção. Então, aqui está o segredo. Ele nasceu, ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Então, aqui está o segredo do desempenho de uma pessoa bem-sucedida. É a bênção de Deus, fala, é a bênção de Deus, mais a unção do Espírito Santo. Então veja aqui, ó, o Senhor o abençoou e o Espírito Santo começou a agir nele. Então é a bênção de Deus e a unção do Espírito Santo. Então se nós não entendemos isso, como diz a bispa, né, vai ficar batendo em ferro frio. A gente não vai sair do lugar. Se a gente só pede com um propósito egoísta, não vai acontecer. Ou se eu quero que o Senhor já faça tudo explosivamente, mas eu não dou condições, eu não permito que Ele vá, que Ele comece a agir na minha vida, eu dou os passos de fé, o Senhor vai me confirmando, e eu vou crescendo, eu vou me estruturando, eu vou trabalhando meu caráter, a minha mente, o meu espírito, porque a bênção pesa. A bênção pesa. E se nós não tivermos estrutura espiritual, ela vai pesar muito, a gente vai cair, a gente vai enfraquecer. Então eu dou os passos de fé. Olha aqui mais algumas passagens. Juízes 14, 19. Então fala, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ok, Juízes 14, 5. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor, fala comigo, apossou-se de Sansão. Ok, e ele fala comigo, sem nada nas mãos. Ok, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Juízes 15, 14. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas, novamente, fala, o Espírito do Senhor apossou-se dele. Ok. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse-lhe então, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede. Fala comigo. E clamou ao Senhor. Ok? Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Não colocaram aí, pessoal? Estava lendo aqui. Então nós vemos aqui, eu li vários exemplos. Juízes 14, 19, 5 e o Juízes 15. Quando o Espírito se apossava dele, de Sansão, o inacreditável acontecia. Qualquer coisa nas mãos desse homem fluía. Quando nós somos comandados pelo Espírito Santo, quando Ele está se apossando de nós, as coisas nas nossas mãos fluem. As coisas nas suas mãos não ficam travadas. As coisas nas suas mãos não ficam paradas. Você não fica aí estagnado, sem saber o que fazer. Não, a coisa vai. Opa, vi uma queixada. O que eu vou fazer com esse negócio? Opa, na mão de um homem cheio do Espírito Santo,
virou uma arma de guerra. Virou uma arma de guerra. Então ele deixa claro aqui que qualquer coisa nas mãos de Sansão, ou qualquer coisa, vamos trazer para nós, qualquer coisa nas nossas mãos vai se transformar em algo poderoso. Aquilo que você colocar as mãos, aquilo que você se propor a fazer, aquilo que você assumir como uma responsabilidade, vai fluir na sua vida. Mas qual a condição? Eu preciso, li 3 passagens agora, já tinha lido as outras. O Senhor se apossou de Sansão. O Senhor tem que se apossar da minha vida. Então, uma queixada virou uma arma de guerra. Às vezes você está olhando para uma coisa, é igual o exemplo de Jacó. Jacó queria sair daquele jugo do Labão. Né? Ele queria ter o dinheiro dele, o rebanho dele, ele queria ter a vida dele. E certamente ele não tinha o que fazer. Bom, todo o rebanho aqui é do Labão, né? Eu só estou aqui de empregado, trabalhando, tal, mas não estou construindo nada. E o Senhor vem em sonho e deu uma luz para ele, uma ideia. Olha, ele deu uma visão. Olha, Jacó, olha lá os rebanhos. São salpicados, malhados, listrados. Quando chegou a época do cruzamento, o Senhor mandou esse sonho para ele. Opa, tive uma ideia. O Senhor me deu uma direção. É a mesma coisa aqui. Às vezes você está aqui do lado, você tem uma carcaça de jumento, você não sabe o que fazer. Na mão de alguém com o espírito certo, do Espírito Santo, um espírito ousado, um espírito que busca rompimentos, aquela ossada se tornou uma arma. Jacó agiu por fé. Pegou os galinhos, pegou lá os galhos, colocou lá no bebedouro, e pela fé dele, quando aqueles animais olhassem para aquelas marquinhas que ele havia feito na madeira, assim seria o rebanho. E assim aconteceu. Mas eu preciso dar os meus passos de fé, eu preciso estar aberto para que o Senhor, como nós lemos na passagem anterior, comece a agir na minha vida. Deus começou a abençoar, Deus começou a agir na vida dele, começou a trabalhar na vida dele. Tudo tem um início. E o segredo é esse, é estar cheio do Espírito Santo. E aí vem uma situação, veja que ele fez algo extraordinário, e logo na sequência ele teve outro teste. O que ele falou aqui? Deste pela mão teu servo esta grande vitória, morrerei eu agora de sede? Para cair nas mãos dos incircuncisos? Ele tinha acabado de viver uma vitória. Ele, na sequência, teve um outro teste. E ele já estava querendo reclamar. Então é o que a gente está falando. Às vezes você sai daqui cheio de gás. Você vira as costas, você vira a esquina, você tem um negócio para enfrentar já. Você recebe uma mensagem, uma ligação, alguém te fala um negócio, vem uma notícia. E qual é a minha reação? Qual é a minha reação? E qual foi a atitude dele? O pessoal fala, clamou ao Senhor. Põe aqui no 18. Sansão estava com muita sede. Ele fez o quê? Fala comigo. Clamou ao Senhor. Olha aí. Ele clamou a Deus e Deus fez a rocha se abrir e jorrar água. Abriu a rocha, quem ele ir, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou, o ânimo. Ele recobrou as energias. Então a palavra é esse alimento. A palavra é a nossa esperança. A palavra que nos dá força diante de uma situação. Porque às vezes, ele estava desgastado, ele cansou, ele estava esgotado. Então nesses momentos, é o que a bispa fala, não tome decisões em meio a emoções muito fortes. Muita alegria, eufórico, e nem muito amargurado, nervoso, irritado, porque você vai tomar decisões erradas. Mas olha o que ele fez. Clamou ao Senhor. Será que nós fazemos isso? É exatamente isso que nós precisamos fazer. Vamos passar nos testes. A gente vai sair daqui, certamente vai ter alguma coisa para querer te fazer quebrar o jejum, para desfocar, para te irritar, para te chatear, para te desanimar mesmo, para parecer que você está perdendo tempo.
Para parecer que o negócio está piorando em vez de melhorar. Nossa, eu fiz tanta coisa, eu vou morrer de sede. Matei 1000 homens, vou morrer de sede. Eu vou clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda. Você está com sede de quê? Ele estava com sede aqui. Qual a sua sede? Pelo que você está perseguindo? Pelo que você está clamando? A água é bênção. Ele clamou por bênção. Ele clamou por água, para ser saciado. Nós clamamos pelo quê? Qual a água que você precisa? Qual o livramento? Qual o escape? Qual bênção? Que você precisa que saia da rocha, de um lugar duro, difícil. Nós precisamos aprender com esses exemplos. O Espírito Santo não vai simplesmente se apossar de nós, a gente não vai ter mais dificuldade, não. Fui lá, matei 1000. Pois é, vou morrer de sede agora. Às vezes o Senhor me dá tantos livramentos e a gente acha que no próximo a gente vai ser derrotado. Não é isso que muitas vezes o diabo tenta te fazer pensar? Sim ou não? Você venceu 500.000 coisas. Chega um negócio amanhã e você, agora dessa não passa. Faz sentido? Sim ou não? Ele matou 1000. Fazia sentido Deus ter levantado ele para acabar com os filisteus, matou 1000 homens, e ele vai lá e morre de sede? Faz sentido isso, pessoal? Então, o Senhor te levantou, te tirou de um monte de desgraça, da religiosidade, do vitimismo, dos medos, da insegurança, te abençoou com tantas coisas, agora vai morrer na praia? Não faz sentido. É o crer na palavra que nós precisamos. É o crer. O Senhor, quando Ele olhou para nós, Ele não falou, puxa vida, esse daí vai ser meia boca. Não, Ele olhou para todos nós e falou, isso é muito bom. Puxa vida, acertei. Todo o resto Ele viu que era bom. Quando Ele te fez, Ele viu que você é muito bom. Mas nós estamos dando essa condição para Ele? Nós acreditamos nisso? Nós estamos clamando ao Senhor? Então hoje nós vamos clamar por essa água. E nós cremos que essa bênção vai jorrar. Que essa água vai sair da rocha. Que essa solução vai sair dessa pedra. Seja um coração, seja uma questão na saúde, seja uma questão judicial, seja qual situação for, nós cremos que essa bênção vai jorrar de algo improvável. Vai sair da pedra. Eu não vou cair na mão dos incircuncisos. Vou morrer aqui, vou cair. Matei 1000. Aí morro aqui, fico na mão do filisteu, do incircunciso, do sem aliança. Não tem sentido. O Senhor me abençoou com tantas coisas, agora eu vou ficar na mão do ímpio. Não faz sentido. Nós temos que crer nisso. Eu não vou cair nas mãos dos incircuncisos. A minha sede vai ser saciada. Eu não vou cair nos velhos erros, nos velhos pensamentos, nas velhas dúvidas, no velho padrão, no maldito padrão. Sansão foi levantado para quebrar, para destruir o domínio dos filisteus. O nosso papel é para quebrar o domínio do mal. Ele foi levantado para lutar contra o inimigo do povo de Deus. Nós fomos levantados para estabelecer uma cultura diferente na terra, para enfraquecer a cultura do diabo e fortalecer a cultura de Deus. É para isso que você foi levantado. Você não foi levantado para passar despercebido na terra, não. Enquanto tem um monte de ímpio aí fazendo sucesso, artista, gente que leva milhões de pessoas ao pecado, à desgraça, ao corrompimento aí dos valores. Não, se gente guiada pelo mal faz isso, quanto mais quem é guiado pelo Espírito Santo. Mas será que a gente crê nisso? Você crê nisso? Sim ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Meia dúzia que falou que crê. Por quê? Muitas vezes não crê. Está olhando para o outro, porque é o outro, porque o outro é isso, o outro é aquilo. Mas que Deus é esse? O Deus desse século é mais forte do que o nosso Deus? Sim ou não? Então vamos falar com força, pessoal. Sim ou não? Não.
E nós precisamos crer nisso. Isso precisa estar dentro do nosso coração, isso precisa ser um padrão nas nossas vidas. Do contrário, não tem palavra de jorrar bênçãos, de águas, de poder, se eu não creio. Se nós não assumirmos essa identidade. Se nós não fortalecemos a cultura de Deus aqui. Tem gente, certamente você já falou, eu já pensei assim, confesso, que fala que não quer ter filho hoje em dia. Por quê? Qual que é o argumento que as pessoas usam? Porque esse mundo está tudo bagunçado. Sim ou não? Não é isso que o povo fala? Então, isso é fortalecer a cultura do mal. Ora, é igual a pessoa que vai lá, chega na época da eleição, está vendo uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que é corrupta, bandida, desonesta. Mas eu não gosto daquele, então não vou votar em ninguém. Quem que eu estou fortalecendo? Eu estou fortalecendo o mal. A omissão, pessoal, é uma decisão. A pessoa que fala, não vou me envolver, ela já se envolveu, ela já está apoiando o lado errado. Então se eu falar, eu não quero nem me envolver, eu não quero nem saber disso, você está dando força para o mal. Porque o ímpio se posiciona, o ímpio se levanta, o ímpio fala, o ímpio faz barulho, o ímpio faz um monte de coisas. E cadê o justo? Não quero ter filho não, porque olha o mundo do jeito que está, então trabalha para arrumar ele. Trabalha para arrumar sua casa. Trabalha para criar um menino, uma menina, filhos realmente que vão impactar esse mundo. E não simplesmente aí mais um que é jogado aí, topa a TV, topa a escola. Aí não vai fazer diferença mesmo não. Aí não tem diferença. Aí não compensa mesmo, aí não faz sentido. Mas nós fomos levantados com um propósito, não é para Sansão ser o famosão que arranca a porta da cidade, não, é para libertar o povo daqueles inimigos. Se o Senhor nos abençoou, se o Senhor nos manteve, se o Senhor nos está dando condições hoje, é para que nós venhamos a impactar esse mundo. Então tenha seus filhos mesmo, faça a sua parte e cria direito, com os valores certos, com os princípios certos, para fortalecer a cultura do reino de Deus. Então é para isso que nós estamos aqui. Para mudar a cultura, não para, não quero me envolver, o capeta está se envolvendo em tudo. Está entrando nos casamentos, está entrando nos filhos, está entrando. Porque a gente deixa. A gente vai permitindo. Olha aqui em Juízes 16, 22. Mas, logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Às vezes a gente olha essa passagem aqui e até pensa, né? Bom, é meio óbvio, né? Qual o sentido de falar, né, que o cabelo cresceu? Isso dá, pessoal, para nós a ideia de restauração. Porque veja que o Sansão ele fez muitas escolhas erradas. Mas ele tinha um propósito para ser cumprido. O propósito de Deus vai ser cumprido. Os planos do Senhor nunca são frustrados. O Senhor levantou aquele homem para que ele tivesse um papel. O papel dele era para libertar o povo de Deus do jugo dos inimigos. Então o propósito de Deus seria cumprido e foi cumprido. Então quando nós vemos essa parte, nós vemos restauração. O cabelo voltou a crescer, voltou a graça, voltou o favor de Deus. E como nós vemos no final da vida de Sansão, ele destruiu mais filisteus no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Então o final foi melhor do que o início. Ele cumpriu a missão. O propósito de Deus foi cumprido. Ele destruiu os filisteus. Ele fez escolhas erradas, mas ele buscou a redenção do Senhor. Porque aquilo só pode acontecer, aquela força só pode voltar, porque quando o Espírito o havia deixado,
ele se tornou um homem comum. Sem o Espírito Santo nós somos pessoas comuns. Nós não fazemos nada de especial se não for pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo voltou e assumiu o controle da vida dele, ele houve uma redenção, ele houve realmente o retorno dessa graça, desse favor, desse poder na vida dele, porque ele se arrependeu, o cabelo voltou a crescer, a graça voltou até ele, o poder, o Espírito voltou até ele, e ele cumpriu com aquele propósito. Então, a despeito de todas as escolhas erradas, tudo funcionou, tudo deu certo. Então o propósito de Deus sempre vai se cumprir, e Ele quer se cumprir nas nossas vidas. Ele quer acabar com os filisteus, Ele quer acabar com os inimigos, Ele quer acabar com a cultura errada. Ele precisa de nós, se nós deixarmos. Porque é a mesma coisa, é aquele exemplo. Talvez se o Abraão não tivesse dado condições, feito igual o pai dele, parado no meio do caminho, o Senhor teria levantado outro. Então o Senhor quer fazer. Mas será que nós damos condições para que Ele faça? Nós cremos nessa graça? Nós cremos nesse favor? Nós cremos, você crê nessa graça, nesse favor? Sim. Você crê que essa força, essa água vai jorrar com todas as forças na sua vida? Você crê? Amém. Nós precisamos crer. Tudo é pelo poder do Espírito do Senhor. Fala, tudo é pelo poder do Espírito do Senhor. Através desse Espírito, através desse poder, nós fazemos coisas inacreditáveis. Nós fazemos coisas sobrenaturais. Coisas que às vezes, provavelmente, aos seus olhos, você jamais teria capacidade de fazer. Mas às vezes tem pessoas que ainda não conseguiram vencer isso, não conseguiram viver isso, porque não romperam de verdade. Ainda não acreditaram, não acreditam que pelo poder do Espírito Santo na sua vida, você vai romper todos os padrões que um dia alguém disse que você tinha esse teto aqui baixinho. Pelo poder do Espírito você tem que crer que tudo isso vai ser rompido. Então é crer realmente nessa mudança sobrenatural, através do Espírito Santo. É crer realmente nesse tempo que nós nunca vivemos, de resultados poderosos. Ah, mas eu já vi tanta coisa boa. Pois é, se você crer, você vai viver coisas que você jamais imaginou. Quantas pessoas que já têm contado testemunhos, quantos testemunhos que nós já ouvimos, da pessoa ela mesma não enxergar, eu não sei mais para onde eu cresço. Eu não sei mais aonde eu cresço nessa empresa. Eu não sei mais para onde eu vou. Porque ela não imaginava que ela chegaria ali. E é pelo poder do Espírito Santo. Às vezes a gente coloca um teto nas coisas e Deus vem e nos ajuda a romper aquele teto, a furar aquele teto. Mas nós precisamos crer. Essa palavra tem que queimar no seu coração, tem que queimar no nosso coração. Tem que queimar, nós temos que pedir, Senhor, se aposta de mim. Senhor, se aposta de mim, tudo nas minhas mãos vai fluir. Tudo que eu projetar vai acontecer. Tudo que eu colocar as mãos vai ser diferenciado. Nós precisamos crer nisso. Viver aquilo que o anjo falou na vida para Maria. Eu vou vencer, eu vou fazer, eu vou conseguir. Como que eu vou fazer tudo isso? Pelo poder, fala, pelo poder do Espírito Santo. Então como que eu vou vencer? Como que eu vou avançar? Como que eu vou ir para aquele estágio? Pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. Então como que isso vai acontecer, Senhor? O Espírito virá, cobrirá você. Vai ser assim. Vai ser pelo poder do Espírito Santo. Então como é que eu vou chamar atenção aqui no mundo? Como é que eu vou conquistar aquele mercado? Como é que eu vou atingir aquele patamar? Como, pessoal? Pelo poder do Espírito Santo. Esse é o caminho. Juízes 3. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim
rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Fala comigo, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Por causa da atitude de um homem, cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Sim, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e através desse homem, aquela terra teve paz por 40 anos. Por conta de um homem cheio do Espírito Santo. E a paz veio como, pessoal? Veio porque eles conversaram ou porque veio uma guerra? Então a guerra é o problema? Não. A guerra é a oportunidade. Porque quando eu não venço o inimigo, ele está sempre lá enchendo o saco. Está sempre lá oprimindo. Está sempre lá me ameaçando. Está sempre lá me afrontando. Porque eu não tive coragem para enfrentá-lo. E o Senhor está falando, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Se o Espírito Santo vem sobre mim, nós temos força, nós temos autoridade, nós temos coragem. Por conta de um homem cheio do Espírito Santo, aquela terra teve paz por 40 anos. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Pelo poder do Espírito Santo, quantos que fizeram aquela proeza lá com Gideão? Quantos? 300. Pela força, pela autoridade do Espírito Santo, aqueles 300 venceram um exército gigantesco. Essa passagem eu gosto muito. Fala comigo, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. E será um novo homem. O Espírito do Senhor, quando Ele se apodera de nós, nós nos tornamos novos homens, novas mulheres, pessoas de autoridade, de coragem, de ousadia, de fé. Quando o Espírito do Senhor se apodera de mim, de você. Então esse é o segredo. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Você não aceita mais desaforo do diabo. Você não aceita mais o medinho do diabo. Você não aceita mais a ameaça do diabo, não. Você fica furioso. Você reage. Você crê, você ora, você luta, você trabalha, você não desiste. Porque você crê nesse poder. Você crê que o Senhor não te criou para morrer na praia, na mão dos incircuncisos, passando vergonha, humilhação. Você crê. Você crê que o Senhor não te resgatou muitas vezes das drogas, da mentira, de uma vida bagunçada, de amizades erradas, de um estilo de vida decadente. Ele não te livrou daquela situação só por você, para que na próxima situação você venha a ser derrotado e perder tudo. Não, no final, o final é sempre melhor que o começo, e é o que nós sempre falamos, não é o final da vida. No final desse dia, dessa semana, desse ano, vai ser melhor do que o começo. Você tem que crer que você já está melhor do que você começou esse ano. Você já está melhor hoje do que você estava no jejum passado. Você vai terminar esse ano muito melhor do que você terminou o ano passado. Mas isso não é de graça. Isso é renúncia. Isso é buscar, isso é sacrifício, isso é buscar no lugar certo, com a semente certa, na terra certa, a presença do Espírito Santo. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, fala, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha quem Davi foi. Não tem nem o que falar, nem precisamos gastar tempo aqui falando de Davi. Que homem incrível. Um homem com falhas como nós, mas que perseguia a única coisa. Perseguia agradar a Deus. Perseguia ser cheio de Deus. Ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Eu vou agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. E o Senhor confirmava o seu reino, e o Senhor o abençoava, e o Senhor era com ele, porque ele estava perseguindo a coisa certa. Então, declarações, o que sai da nossa boca?
Nós precisamos dessas declarações poderosas. Nós precisamos lançar palavras poderosas, não mais palavras de medo, de dúvida, de ofensa, mas palavras poderosas. Uma boca dominada pelo Espírito Santo só fala coisas de poder. Analisa, o que você já falou hoje? O que você já falou durante essa semana? Será que já saiu um belo palavrão hoje da sua boca? Será que já saiu você não muda mesmo? Já saiu, não vai dar certo mesmo? Já saiu, eu não adianta mesmo? Será que saiu? Será que saiu da nossa boca palavras assim? Falar poder nas palavras. Que palavras que nós temos lançado? Todas elas têm poder. Você fala, isso daqui não muda mesmo. Você acha que vai mudar? Não vai mudar. Esse negócio aqui, esse marido, essa esposa, esse filho, esse trabalho, tudo isso é uma porcaria. Vai ficar melhor? Senhor, me abra a porta disso. Mas você não é fiel no que você está nas mãos. Me ajuda, Senhor. Mas você anula tudo que você declara. Em nome de Jesus, as restaurações, eu concordo, e dá a mão, e declara, e aponta para lá, e aponta para cá, e está ligado. E lançamos um monte de palavras boas, poderosas, corajosas, de fé. Aí vem o momento da sede. Você mata 1000 homens, depois fica com sede. Eu vou morrer aqui mesmo, não adianta, daqui não muda, não vai dar certo, é uma porcaria. Cuidado. Às vezes a gente está lançando um monte de coisas e na sequência a gente está lançando mais um monte de flechas envenenadas. Um monte de flechas nos inimigos, depois um monte de flechas contra nós mesmos. Aí está sempre anulando o que a gente faz. Então, quais as declarações que nós falamos? Quais declarações poderosas? Porque podem ser poderosas por o mal também. Às vezes você está aí falando, criticando, apontando o dedo. Então, nós temos que analisar isso. Há poder nas palavras liberadas. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória. Fama e honra muito acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme Ele prometeu. Quem declarou, pessoal? Quem declarou? Deus. Fala, Deus. Deus declarou, e quem prometeu? O mesmo, Deus. Ele declarou que vai dar uma posição de glória para nós, conforme Ele prometeu. Então Ele declarou uma posição de poder para as nossas vidas. Então veja que nós lemos escrituras poderosas, palavras poderosas que o Senhor libera para todos nós, que é pelo poder do Espírito Santo, que nós seremos levantados com grande poder, com honra, com glória, com vitórias, com testemunhos. A gente lembra de Daniel, ele passou por 4 reis, por 2 impérios, que os jovens, e aqueles rapazes, fizeram total diferença. Leis foram feitas por conta deles. Eles influenciaram nos impérios, nas decisões do rei. Eles eram chamados como pessoas diferenciadas. Decretos foram feitos por causa daquela unção que estava sobre eles. Então, será que nós não vamos crer realmente que esses homens mudaram a história e que nós não somos capazes de mudar também a história? Nós não somos capazes de influenciar as pessoas, influenciar os nossos filhos, no nosso trabalho, mudar aquela cultura? Nós cremos nisso? Você crê nisso? E como que isso vai acontecer? Pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos crer. Nós estamos no 6º jejum. Daqui a pouco o propósito termina. Já que a minha conduta também vai parar? A minha insistência na fé? A minha busca ao Senhor também vai parar? Já que nós vamos ser como um grande número de pessoas que só tem começos,
Estão sempre vivendo de começos, nunca dão continuidade, nunca têm consistência, nunca têm estabilidade. Que precisam ser sempre motivadas, não têm aquela autodeterminação. Começa, para, vai um pouquinho, depois retrocede um pouquinho. Nunca estabelece, nunca está a vida melhor cada vez, um ano melhor que o outro. Nós precisamos romper isso em nome de Jesus. Nós precisamos crer que é para nós também. Não é para o ímpio estar lá com 30, 40 milhões de seguidores, influenciando para o pecado um monte de pessoas, de cabecinhas vazias. Por que influencia tantas pessoas de cabeça vazia? Porque as pessoas estão com sede, estão buscando, mas muitas vezes não nos encontram. Muitas vezes não encontram em nós bons exemplos. Muitas vezes a experiência que ela tem com um cristão é uma coisa vergonhosa. Quantos que chegam na igreja falando de onde vieram? Que coisas, né? Você sabe do que eu falo. Pessoas que não têm escrúpulo, e estão lá liderando pessoas, falando para pessoas de Deus, mas vê a vida uma bagunça. A palavra diz, né? Mas ai daquele de onde vier o escândalo. Então assim, de maus exemplos o mundo está cheio. Mas e daqueles cheios do Espírito Santo? E de cada um aqui? Nós temos condições de impactar, mas eu preciso crer. O ímpio crê, o ímpio acredita. E o justo? Também acredita, também busca, também tem foco, também tem sede, também faz declarações, também tem metas, tem sonhos, tem disciplina, tem visão. Busca visão, busca discernimento, busca aprimoramento. Nós precisamos nos posicionar. Sansão foi levantado para destruir aqueles inimigos, para fortalecer a cultura certa. Neemias foi levantado para mudar aquela cultura derrotada daquele povo que há mais de 100 anos já havia desistido, abandonado, aquele povo mole, fraco, emocionalmente, que não se levantava, tanto que os inimigos chamavam, o que aqueles frágeis judeus vão falar, vão fazer? Deixa que faça, deixa, isso daí não serve para nada. É um bando de fracote. Até uma raposinha sobe lá e derruba aquele muro. Era o que eles plantaram. Adianta alguém olhar para mim e falar assim, isso daí não é de nada. Daí não dá conta de nada, isso daí só começa, daí é só fogo de palha. Se eu dou condição, se eu faço isso mesmo, o que eu vou reclamar? Até que chegou alguém com espírito diferente. Você tem que ser esse de espírito diferente. Você que chega na sua casa com espírito diferente. Você que chega na sua empresa com espírito diferente. E muda aquela situação. E transforma aqueles derrotados, infelizes, e em 52 dias tudo é mudado. Uma cultura de 120 anos, mudada em 52 dias. Uma cultura de derrota que ninguém vence, ninguém sai do lugar, o negócio patina, não sai, não anda, não vive, tal. E você vai lá com uma cultura diferente, você tem o Espírito Santo, você tem ousadia, você crê, você não deixa aquelas palavras negativas mais alimentarem aquele meio. Você lança palavras, não, em nome de Jesus, não vai ser assim, nós cremos nisso. Como o exemplo que a bispa deu, de um casal que a vida não andava, a mulher buscava, o marido não acreditava muito, tal. Aí um dia ele fez um negócio, um orçamento, e o cara falou, eu vou ficar de ligar para você, tal. Aí, por certo, não vai... É mais um que não vai me retornar, mais um que não vai ligar. Ela fala assim, não, nós não vamos mais falar sobre isso. Nós nunca mais, olha o poder das declarações, nós nunca mais vamos perder um negócio. Nós nunca mais vamos passar por uma situação dessa. Mas eu só acredito nisso se o rapaz me ligar. Não deu 3 segundos, ele ligou. Quem chegou a ver esse testemunho? Então... Não deu 10 segundos, ligou, eles ficaram em choque, não queria nem atender, de tão abismado que ficou. Pois é.
Olha o poder das palavras. Por certo, é algo mais um que a gente perde. E nunca mais nós vamos perder. Opa! Já ligou. Deus dá provas para nós o tempo todo, mas muitas vezes a gente ainda desacredita. A gente fala, foi coincidência, foi sorte. Era para ser. Ok. Enquanto a gente ainda agir dessa maneira, não vamos muito longe. Já era para ele me ligar, tal. Não são coincidências. São atitudes, é a fé. É a fé. É pensar certo, é agir certo. Daqui a pouco 52 dias acaba. Aí eu sempre falo, né? O que muda depois que acaba 52 dias? Nada. Nada. Você não vai deixar de orar, você não vai estar na igreja, você não vai deixar de fazer a sua parte. Você não vai deixar de fazer suas declarações, você não vai deixar de fazer. Porque senão não adianta. O que a bispa fala sempre, nós não vivemos de propósito, nós vivemos com propósito. Então os propósitos são somente para a gente agredir mais e subir o nível. Opa, subimos mais um pouquinho. Agora eu não retrocedo. Opa, rompi mais um pouco. Nunca mais vou voltar. Aí tem outro propósito, daqui para mais, daqui para mais. Opa, aí olha para trás, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Meu Deus, como eu evoluí. Pelo poder do Espírito Santo. Mas se eu não tomo decisões, passa 1 ano, passa 5, passa 10, e a pessoa olha, minha vida não muda, não saio do lugar. Pois é, pela falta do poder do Espírito Santo. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito, por favor, fique em pé. Vamos orar, vamos declarar, vamos crer na palavra, porque se não for na palavra, nós vamos crer em alguma mentira do diabo. No mundo espiritual não tem vácuo. Se não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Se não são os pensamentos de Deus, são os pensamentos do diabo. E nós já sabemos para onde o diabo os pensamentos do mal nos encaminham. Porque ele é especialista na destruição. Então, se eu não creio na palavra, o meu caminhar vai ser para a destruição. Vai ser para ter mais um ano chato, mais um ano triste, mais um ano sem propósito, um ano desagradável, um ano sem resultado. Por quê? Porque não foi o Espírito Santo. Então vamos tomar decisões agora. Há poder nas palavras liberadas. Uma pessoa dominada pelo Espírito Santo faz coisas inacreditáveis. Você tem capacidade para fazer coisas inacreditáveis. Mas é pelo poder do Espírito Santo. De dar ideias, de dar espírito de liderança, de dar visão, de te dar autoridade, de te dar uma ousadia que você não sabia onde estava, está aí dentro. Mas se eu não creio, como é que eu vou botar para fora? Se ao invés de clamar ao Senhor, eu fico reclamando. Ao invés de confiar no Senhor, eu estou parando. E ao invés de muitas coisas terem acontecido na minha vida, eu acreditar que o Senhor vai continuar me dando condições de crescer e crescer e crescer, eu acho, não, agora vai acabar, agora não tem mais jeito. Puxa vida, já deu tantos passos. Agora Deus vai deixar morrer de sede? Matou 1000, vai morrer de sede? Você venceu tantas coisas. Problemas emocionais, depressão, drogas. Pagou dívidas. Restaurou a família, mas agora não tem mais jeito. Puxa vida. Vamos acreditar no quê? No que você escolhe acreditar? Peça pelo Senhor. Fala com o Senhor. Creia no Senhor. Você não matou 1000 e vai morrer agora de sede. Você não venceu tantas coisas e agora vai morrer. Agora vai perder. Agora não tem mais jeito. Agora eu vou desistir. Agora eu vou ter que vender. Agora eu vou ter que sair. Não. Não vai acontecer assim. Não vai acontecer assim. Você crê. Você vai buscar. Você vai dar condições ao Senhor dele poder trabalhar na sua vida. Fala com o Senhor.
O Espírito do Senhor começou a agir na vida dele. Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa o Senhor agir na sua vida. Creia na palavra. Deixa o Senhor agir na sua vida. Permita, se abra. Peça a Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, me consuma com esse Espírito, com esse fogo, com essa autoridade, com essa ousadia. É a bênção de Deus, é a unção do Espírito Santo. Creia no Senhor. Creia. Faça seus rompimentos. Faça coisas que você não estava acostumado. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te dar visão. O Senhor vai te dar discernimento, força. Mas peça a Ele. Peça a Ele, quando vier o Espírito, o impulso do Espírito, siga Ele. Ceda ao Espírito Santo. Ceda ao Espírito de ousadia. Ceda ao Espírito de fé. Ceda ao Espírito de coragem. Ceda ao Espírito certo. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Qual o rompimento que você precisa ainda? Quais declarações você precisa fazer? Que palavras que você tem que tirar da sua boca? Tem que tirar do seu vocabulário? Quais as reações que você não deve mais ter? Quais as portas que você precisa arrancar e tirar do domínio do diabo? Quais as portas que você precisa arrancar e você assumir o controle? Quais as portas? Qual o controle que você precisa assumir da sua vida? É da sua mente? É da sua língua? Quais são os comandos que você precisa assumir? Fala com o Senhor. Sansão foi lá e tirou as portas dos filisteus. Eles não tinham mais controle. Quais as portas que você precisa assumir o controle? Quais os pensamentos que o diabo vem lançando no seu coração, na sua mente, que você tem acreditado até então? Não acredite na derrota. Se um pensamento não te traz esperança, ele não é de Deus, ele é do diabo. Não acredite mais nas mentiras do mal. Não acredite mais nas mentiras do diabo. Se levante no Espírito agora em nome de Jesus. Pegue o seu propósito, faça suas declarações agora. O que você quer? O que você vai fazer para que isso aconteça? Você quer receber 10 vezes mais? Você quer a sua família restaurada? Você quer a sua cura? O que você vai fazer para que isso aconteça? Qual condição você vai para que Deus possua você? Para que você faça proezas, que você faça coisas poderosas, que você alcance esse patamar magnífico, fabuloso, inacreditável, extraordinário. O que nós vamos fazer? Qual o compromisso que nós assumimos com o Senhor agora? Para que Ele habite em nós, para que Ele comece a agir nas nossas vidas. Para que com uma queixada de jumento nós venhamos a matar 1000. Com algo inesperado nós venhamos a fazer coisas estrondosas. Com coisas que ninguém enxerga potencial, nós faremos coisas extraordinárias. Creia, não é pela nossa força, é pela força do Espírito Santo. Mas é pelo Espírito de Deus, não por força. Mas é pelo teu Espírito. Creia nisso, creia nisso. Meu Deus, vai fortalecendo cada pessoa agora, Senhor. Que haja, meu Pai, pessoas aqui poderosas, cheias do Teu Espírito, Senhor. Porque é pelo poder do Teu Espírito, meu Pai, que nós faremos alguma coisa, que nós seremos impactantes, que nós vamos mexer, meu Deus, com a cultura. Nós vamos mexer, meu Pai, com essa nação, com esse mundo. É pelo poder do Espírito Santo. O Senhor nos levantou, meu Deus, para um propósito. E nós não aceitamos diferente, Senhor. Nós não aceitamos passar despercebidos, Senhor. Não, por onde nós passarmos, nós seremos a diferença.
nós marcaremos a vida de pessoas, as coisas vão fluir, meu Deus, as coisas vão caminhar, aquilo que cair nas nossas mãos será bem feito, haverá excelência, haverá poder, haverá resultados inacreditáveis, meu Pai, nunca antes vistos, é o que nós declaramos, meu Pai. Declara isso para a sua vida, coloca a mão na sua cabeça, declara coisas poderosas, não declara mais, não saia da sua boca mais palavras negativas, declara sabedoria, declara visão, declara discernimento, declara que tudo que vier às suas mãos será bem sucedido, vai fluir de uma forma correta, declara sobre a sua vida, abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa a sua visão, peça visão, Senhor, discernimento ao Senhor, peça capacidade, peça que o Senhor te coloque, e que onde você passar, você haja de uma forma excelente, você mostre a cultura do reino naquele lugar, as pessoas que você se encontrar, as pessoas que você lidar, elas serão impactadas pela sua vida, elas serão abençoadas pela bênção que está na sua vida, onde você chegar, você vai respingar poder, vai respingar paz, vai respingar alegria, vai respingar autoridade, discernimento, liderança, assuma isso, é para a sua vida, é para a sua vida, é para a sua vida, para que você seja impactante. Todos que fizeram coisas incríveis foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos diversas palavras, não aconteceu só lá, acontece aqui também, acontece agora, acontece na sua vida, mas eu preciso crer, nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos assumir isso para as nossas vidas. Senhor, nós cremos. Fala para Deus que você crê, fala para Deus que você acredita, fala para Deus que você quer que o Espírito Santo domine a sua vida, e você vai dar condições, você vai buscar o Senhor, você vai manter a sua mente focada, você vai manter o seu coração limpo, você só vai lançar palavras poderosas, corajosas, de fé, de unção, você vai ter reações de fé, você não vai se entregar mais aos sentimentos, você não vai se entregar mais às provocações, você não vai mais se entregar ao velho padrão. O padrão é o do Senhor, o padrão é de força, o padrão é de excelência, o padrão é de coragem, o padrão é de ousadia, o padrão é de vida, nunca de morte, é de conquista, nunca de derrota, é de enfrentar, nunca de fugir, nunca de recuar, é de assumir o controle das nossas vidas, o controle da nossa mente. Meu Deus querido, nós te agradecemos, eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, nessa palavra poderosa que o Senhor nos envia hoje, essa palavra poderosa, Senhor, que nos levanta e nos enche desse Espírito, Senhor. Eu peço, domina as nossas vidas, Senhor, peça ao Senhor, domina a minha vida, Senhor, domina a minha vida, Senhor. Vai, abre a sua boca, declara, fale alto ao Senhor, domina a minha vida, Senhor, domina a minha vida, rompa a timidez, rompa a covardia, rompa a insegurança, rompa a incredulidade, domina a minha vida, Senhor, domina a minha vida, me encha do teu Espírito, me encha do teu poder. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor fez antes e fará na minha vida também. Eu creio que através das minhas mãos, Senhor, pessoas vão te conhecer, através da minha vida, pessoas vão aceitar o Senhor, pessoas vão ver a excelência, vão ver o reino através da minha vida. Meu Deus querido, nós cremos, Pai, nós não aceitamos diferente, meu Pai, das nossas bocas só vai sair palavras poderosas, só vai sair poder, só vai sair ousadia, nunca mais covardia, nunca mais medo, nunca mais a incredulidade desgraçada, que coloca as pessoas no mesmo lugar, numa vida infeliz, muitas vezes dentro das igrejas, mas com uma vida desgraçada. Não, Senhor, nós cremos nesse poder, nós cremos, nós não vamos ser mais um, ser no meio da multidão, mais um que cai no meio de espinhos, no meio das pedras e não sai do lugar, não vira nada. Não, Senhor, nós estamos plantados na boa terra, e nós daremos muito fruto, Senhor, muito fruto. Nós seremos grandes e fortes, meu Pai, grandes e fortes nessa terra, Senhor.
nós cumpriremos com o seu propósito nessa geração, Senhor. O Senhor pode nos usar, o Senhor pode nos chamar, meu Pai, que nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, pode confiar em nós, meu Pai. Confia coisas maiores, seremos servos bons e fiéis, servos bons na medida que o Senhor já nos confiou, para que o Senhor nos confie muito mais. Em nome de Jesus, meu Pai querido, nós te agradecemos, nós cremos, Senhor, nós confiamos na sua palavra, nós cremos no seu poder. Seja conosco, Pai. Abençoa o povo, abençoa todos que oram, todos que fizeram declarações incríveis, meu Pai. Que ninguém saia daqui da mesma maneira. Todos os dias são oportunidades de crescimento. Não é mais do mesmo, não é mais uma palavra, não é mais um jejum, não é mais um dia. É o dia que nós temos, que pode definir o nosso futuro, com decisões, com escolhas, com uma abertura para o Senhor trabalhar nas nossas vidas, que vai definir o nosso destino. Então nós cremos, Pai. Nós não saímos daqui da mesma maneira, com a mesma timidez, com a mesma oraçãozinha xoxa. Não, Senhor, nós nos levantamos como homens e mulheres poderosos, que creem no Senhor de verdade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor agora. Obrigado, Senhor, porque nós saímos daqui cheios do seu poder, para fazer coisas poderosas, para fazer coisas grandiosas, para fazer coisas inimagináveis, extraordinárias. E todos, meu Pai, inclusive nós, vamos nos surpreender com nós mesmos, pelo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, meu Pai. Nós vamos nos surpreender. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos nisso. Muito obrigado, Deus amado, nós te amamos e desde já te agradecemos e cremos nisso em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, amém.